Gente, eu sou o Vinícius, sou um dos diretores do IBGEM, sou da área tributária do IBGEM, né, toco esse projeto junto às pequenas e médias empresas. A questão tributária tem sido aí uma solução para muitas empresas, só que a gente tem ouvido uma situação muito crítica agora com essa questão da pandemia, muitos restaurantes com problemas, outras empresas também. E aí resolvi convidar a nossa doutora mestra aqui, doutora Juliana, para nos auxiliar e trazer um maior número de informações a todos vocês, tudo que for relacionado à rescisão contratual, o que é que o judiciário tem entendido, o que é que as convenções aí no Brasil têm dito. Eu acho que a ideia desse projeto é trazer muito conhecimento e espero que isso dure por bastante tempo aí. Só preciso de vocês para participar mesmo. Estão todos me ouvindo, né? Não dá para ouvir. Vou chegar um pouco mais perto então. Ou eu falo baixo. Mas enfim, a ideia era trazer pessoas, cada um na sua especialidade. A gente trouxe a Juliana, que é mestra no direito do trabalho, direito econômico, entende muito da matéria, tem muitos anos na área e a gente, com esse projeto junto com ela, para trazer bastante conteúdo, o que for relacionado à relação de trabalho, ela é que vai encabeçar todas essas questões. Ju, é contigo. Bom, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, a convite do IBGEM, sobre o parcelamento de rescisões contratuais, quais são as opções das empresas neste momento, principalmente neste momento, que a economia sofre grandes impactos decorrentes do Covid, da determinação de fechamento de determinadas espécies de negócios. Então os restaurantes e bares têm sofrido um grande impacto. Quem me conhece sabe que eu sou especializada no setor de bares e restaurantes, já trabalho há mais de 15 anos com este setor e tenho convivido com a preocupação dos empresários sobre o que fazer nesse momento, suspender contratos, reduzir, conceder férias, rescindir. Então são aí inúmeras possibilidades que cada empresário tem que olhar para o seu negócio para conseguir tomar a melhor decisão possível para o seu negócio e para os seus empregados. Um dos entraves, da dispensa dos empregados são as indenizações que existem e que os empregados têm direito por conta da proteção ao trabalho e ao emprego. Então eu vou falar um pouquinho de como era, de como se tornou e como que isso pode ser operacionalizado atualmente. Então, a legislação lá atrás, ela previa uma estabilidade decenal e indenizações no caso de dispensa dos empregados. Isso antes da Constituição de 88. Então, os empregados, quando dispensados, eles precisariam ser justificada essa dispensa, o seu real motivo, e também eram previstas indenizações para cada ano de trabalho, estabilidades para quem tinha mais de 10 anos, inclusive na iniciativa privada. Tudo isso para evitar a dispensa e garantir postos e manutenção do trabalho. Quando vem a Constituição de 88, a criação do Fundo de Garantia é anterior a isso. Quando vem a Constituição de 88, ela institui obrigatoriamente o Fundo de Garantia, que vem aí para substituir aquelas indenizações ou estabilidades que existiam na lei anteriormente, cujo objetivo era proteger o empregado, evitar dispensas e proteger o empregado na hipótese de uma rescisão contratual. Então você dispensava o empregado e ele não podia ficar sem nenhum recurso financeiro para prover o seu sustento e o da sua família. Então hoje, toda essa legislação, todo esse conceito da indenização e da estabilidade no caso de dispensa imotivada tem esse objetivo. E quando vem a Constituição de 88, que ela torna o Fundo de Garantia obrigatório, é justamente isso. Então, o empregado hoje, ele tem depositado na sua conta vinculada 8% a título de FGTS, e quando ele é dispensado, ele tem direito a uma multa de 40% se a dispensa for imotivada e 20% se for naquela situação do mútuo acordo. Então, quando ele é dispensado, ele levanta o Fundo de Garantia, soergue o Fundo de Garantia,
e também recebe o seguro-desemprego. Portanto, no ordenamento atual, nós temos aí, além das convenções coletivas, que podem trazer outras hipóteses, nós temos o aviso prévio, que é uma indenização, né, decorrente daquela surpresa do empregado de ser dispensado. Então, sou dispensada hoje. Poxa, mas o que eu faço com as minhas contas amanhã? Da minha família, dos meus filhos? Então, o aviso prévio tem esse caráter indenizatório, de manter o empregado no mês subsequente. Assim como o fundo de garantia e o seguro-desemprego, até que ele se recoloque no mercado, por exemplo, o seguro-desemprego, tá? E todos esses são entraves para dispensa. O empresário, quando ele vai dispensar o empregado, a primeira coisa que ele faz é pedir para a contabilidade para levantar a rescisão. E aí vem aquele número enorme que muitas vezes ele não tem. E o pior, a legislação atual diz que esse pagamento tem que se dar à vista, 10 dias após a rescisão, né, a regra geral do 477, mas ela tem que ser feita à vista. Então, o depósito dos 40% à vista e a rescisão à vista. Isso faz com que muitos empresários dispensem funcionários mais recentes do que funcionários mais antigos, que têm fundos de garantia, né, valores depositados bem superiores. A Constituição de 88, lá no artigo 170, que rege a ordem econômica, ela é pautada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. Né? Quem conhece um pouco da meu objeto de pesquisa sabe que é isso, que é essa pesquisa que eu desenvolvo já há muitos anos. E um dos princípios do artigo 170, ou seja, da ordem econômica, que rege essa ordem econômica, é o princípio do pleno emprego. Portanto, é dever do Estado, da sociedade, propiciar emprego a quase a totalidade da população economicamente ativa através de políticas de pleno emprego. Então, o Estado ele tem que trabalhar sempre nesse sentido. Dizem, né, estudos demonstram que uma política de pleno emprego, uma proteção de pleno emprego, gira aí em torno de um desemprego de 2 a 3% da população economicamente ativa, que corresponderia à troca natural de postos de trabalho. Então, todas essas indenizações, todas essas proteções ao empregado decorrem desses princípios constitucionais que têm o objetivo também de garantir a todos a existência digna. Se alguém tiver interesse, a minha tese de doutorado aborda exatamente esse tema, né? De como a proteção do trabalho humano pode coexistir com a livre iniciativa, garantindo aí a todos existência digna, tanto do empresário, através do seu prolabore, do seu distribuição de lucros, ou do empregado através da sua remuneração e do seu salário. A gente também tem a Convenção 58 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil e depois foi denunciada, ou seja, ela atualmente ela não está aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro, em que na Convenção 58 é vedada a dispensa arbitrária. Portanto, o empresário ele teria que justificar o motivo da dispensa desse empregado. E essa justificativa tem que ser técnica, né, porque ele não está atendendo às necessidades da empresa, econômica, né, técnico-econômica, técnica, disciplinar e econômica. Então ele tem que justificar. Eu estou mandando o Vinícius embora porque ele trabalha pouco. Então, né, o desenvolvimento dele comprovadamente não atende às necessidades da empresa. O Brasil não ratificou, mas depois denunciou, mas o objetivo, a intenção é da proteção do empregado. Tá bom, mas o que a gente faz, né, com esses fantasmas aí, que são a estabilidade, o aviso prévio, o fundo de garantia, o seguro-desemprego? Principalmente nesse momento de pandemia, e já vinha acontecendo isso no judiciário. Com a reforma trabalhista, por exemplo, surgiram alguns meios alternativos de solução de conflito. Hoje a gente tem a homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Então, eu não desejo mais que o Vinícius trabalhe comigo, ele também não quer mais trabalhar comigo, né? E eu mando, a gente chega num acordo, que é o acordo, né? E aí eu vou lá e pago as verbas rescisórias e algumas outras verbas do contrato de trabalho controvertidas. Isso daria quitação só aquelas verbas. Então, a gente tem esse problema nesse meio aí de solução de conflitos.
A outra hipótese é a utilização, não só no direito do trabalho, né, gente, mas no direito civil, no direito tributário também já se aplica. As transações também estão surgindo bastante. Que é a mediação e a arbitragem, onde através de um terceiro, um mediador, um árbitro, um conciliador, as partes sentam à mesa e chegam a algum consenso com relação à extinção desse contrato de trabalho. Muitas vezes o empregado ele também quer ser dispensado e a legislação era um pouco engessada com relação a isso. Portanto, eu tenho indicado muito para os meus clientes a utilização desses meios de solução de conflitos, seja a homologação de acordos extrajudiciais na Justiça do Trabalho, seja a utilização de meios de conciliação e de arbitragem, para que eles possam solucionar, principalmente nessa fase de pandemia, o que fazer com os seus empregados, porque a cada dia, hoje mesmo eu atendi um empresário que ele me disse, doutora, quanto mais eu demoro para decidir, maior fica a minha dívida. Então, a gente também teve o problema agora das medidas do governo não terem sido prorrogadas, e esses empresários fazem o quê? Outra coisa que pode ser buscada são as soluções através das negociações com os sindicatos laborais. Muitas convenções coletivas, por exemplo, dispuseram de formas de parcelamento de rescisões contratuais. Aí eu vou dar o exemplo, né, que é o exemplo da minha área, que é o exemplo do terceiro termo aditivo, que foi assinado entre o Sintoresp, Sindhotéis e Sindresmar. Nesse termo aditivo, nesse documento, ele traz a possibilidade do empresário parcelar a rescisão do empregado na hipótese de dispensa sem justa causa ou por mútuo acordo. Então, dispensa sem justa causa pela legislação, você não tem que justificar por que você está dispensando o empregado, mas você tem todos aqueles encargos, que é a multa dos 40%, o aviso prévio, indenizado ou trabalhado, e a concessão, entrega das guias do seguro-desemprego, para que, se ele atender os requisitos, ele possa também receber esse benefício. Outra hipótese de dispensa é que esse terceiro termo aditivo autoriza o parcelamento das verbas rescisórias, é um mútuo acordo. Então, como eu disse, né, o mútuo acordo foi introduzido pela reforma trabalhista e nesse mútuo acordo, o empresário, que não depende do judiciário, não depende de ninguém, depende só do empresário e do empregado, eles sentam, chegam ao consenso de que eles não querem continuar aquela relação contratual, só que nessa hipótese o empresário vai pagar metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, portanto ele paga só 20%, mas o empregado só levanta 80% dos depósitos que tiverem na conta vinculada dele de FGTS e não levanta o seguro-desemprego. Esse mútuo acordo ele veio um pouco para regularizar aquela situação que existia antes, né? O empregado falava, eu quero ser mandado embora. Aí, né, simulava-se uma rescisão, o empregado muitas vezes devolvia a multa, mas alguns iam lá na porta do judiciário bater e dizer, tá aqui, devolvi a multa. E aí gerava todo esse desconforto e a empresa era de fato obrigada a pagar novamente a multa dos 40%. Isso aumentou muito o passivo de muitas empresas. Sim, e não era correto esse procedimento. E aí incorria também na multa do 477, na multa do 467, multas convencionais. Portanto, esse terceiro termo aditivo, ele traz a opção do parcelamento das verbas rescisórias em até 10 parcelas. Posso pagar em menos? Pode, mas em até 10. Nas hipóteses de dispensa sem justa causa e por mútuo acordo. Nessa rescisão, o empresário pode calcular a rescisão mais a multa dos 40%. Então, existe a hipótese dele parcelar também a multa dos 40%. Nesse parcelamento da multa dos 40%, então você soma a rescisão com a multa dos 40%, vamos imaginar que a rescisão são R$10.000, a multa dos 40% R$5.000, então você vai fazer um acordo para... R$4.000. Não é a conta, eles não sabem fazer conta. 10 mil da rescisão e R$4.000, por exemplo, de multa de FGTS. Então, totalizaria 14 mil. O empresário pode pagar os 14 mil em 10 parcelas. Ele não é obrigado a depositar os 40%. Isso é bom. Ajuda bastante. Claro, porque muitas vezes a multa do FGTS para rescisão ela é muito maior do que o valor da rescisão. E é um empecilho, é um óbice aí a rescisão deste contrato de trabalho. Então ele soma as duas, né, faz o pagamento em 10 parcelas. No ato da rescisão, então vamos imaginar que eu dispensei o empregado hoje.
Hoje eu vou entregar para ele as guias do Fundo de Garantia e do Seguro-Desemprego, né? Se for a hipótese do Seguro-Desemprego. E a primeira parcela desse acordo, né, dessa transação, ela vai ser paga no término do contrato. Então, lembrando que o aviso prévio, ele projeta. Então, dispensando o empregado hoje, imaginando um aviso prévio aí de 30 dias, vai ser projetado para daqui a 30 dias. Então, o empresário tem a opção de pagar a primeira parcela, dá 30 dias contados a partir de hoje. A Tati pergunta exatamente isso. 30 É. dias após o quê? Na verdade, a parcela pode ser paga no término do contrato. O término do contrato se dá no término do aviso prévio, com a projeção do aviso prévio. Então, eu poderia pagar daqui a 30 dias. Tá? Quero pagar a primeira hoje? Posso? Pode, claro que pode, né? Então, o que é mais benéfico para o empregado sempre pode ser aplicado. Outra inovação desse terceiro termo aditivo é que o aviso prévio pode ser dado durante a estabilidade. Então, o sujeito tem 180 dias, né, que foi o limite imposto também por essa convenção coletiva, ele pode também usar uma parte desses 180 dias para abater, né, para conceder esse aviso prévio, tá? Desde que a estabilidade seja superior a 120 dias. Uma pergunta, mas o que significa o término? Ficou estranho. Bom, é assim, para o direito do trabalho, o contrato de trabalho só acaba, só considerado finalizado, com a projeção do aviso prévio. Tem aquela regrinha lá, né, que o aviso prévio projeta para todos os efeitos. Então, você dispensou o empregado hoje e a projeção do aviso prévio dele, indenizado, vai ser daqui a 30 dias. Então, o contrato de trabalho, ele de fato só acaba daqui a 30 dias, tá? Então, computando-se sempre o contrato, o aviso prévio, tá? Essa hipótese de parcelamento da rescisão com base na convenção coletiva, o terceiro termo aditivo, afasta a aplicação do 477 da CLT? Olha lá, outra pergunta, posso falar? O parcelamento é permitido apenas por mútuo acordo entre as partes? Não, a convenção coletiva, o terceiro termo aditivo fala que o parcelamento pode ocorrer. Mas eu claro, obviamente, oriento que as partes chegam a um bom senso e que o empresário explique para o empregado a sua real situação financeira. Não permite. Quando a gente está falando aqui desses meios de solução de conflito, as câmaras arbitrais e a mediação aparecem como um bom instrumento nesse momento. Sim. Que aí um terceiro vai sentar e explicar para essas partes, olha, você tem direito a tanto, que deveria ser pago de determinada forma, mas o empresário não tem recursos para isso. Então, ou eles precisam conciliar esses interesses para que cheguem num bom entendimento, tá? Como eu estava falando, nesse caso fica afastada a multa do artigo 477, que é aquela multa que diz que se a empresa não paga a rescisão no prazo estipulado, ou seja, 10 dias após, né, a comunicação da rescisão, ela incorre na multa de um salário. Então, nesse caso, a multa do 477 está afastada. Ele entrega as guias na rescisão e outra novidade é que não está afastada a aplicação da multa do trintídio. Então, se você fizer a dispensa do seu empregado, data da base dessa categoria 1º de julho, nos 30 dias que antecedem ou o aviso prévio cair nesses 30 dias, você devia para ele uma multa de um salário, que é a multa do trintídio. Essa multa também está afastada. Eu acho que é isso. De um modo geral, eu vi muitos empresários utilizarem a mediação e a arbitragem ou, né, fazerem esses acordos diretamente com seus empregados. Quando as normas coletivas, todo mundo tem que verificar, né, qual a norma coletiva da sua categoria. Ela prevê alguma coisa? Se ela não prevê, será que uma negociação com o sindicato laboral não possibilita essa rescisão? Mesmo antes da pandemia, eu já cheguei a fazer acordos com entidades sindicais de diversos setores, onde concordaram com o parcelamento da rescisão, uma vez demonstrada pela empresa que ela não possuía recursos. Porque a empresa ela tem duas opções, né? Ou ela dispensa o empregado e paga do jeito que ela consegue pagar, principalmente porque a gente tem muitas empresas funcionando com 30%, 40% do seu faturamento. Imaginar que essa empresa está conseguindo pagar aluguel, pagar os encargos e operar e ainda pagar a rescisão.
Quem já teve eu empresa tenho sabe, duas né? perguntas, peraí, ó. Tati, tem um colaborador que já está há 240 dias de estabilidade devido à suspensão do governo. E agora ele vai dispensar. Vai ser dispensado, né? Ele precisa pagar a indenização 240 dias? Ó, Se for de restaurante, seria essa regra que você acabou de falar. se for de restaurante, está limitado a 180 dias. Eu tenho entendimento de que a limitação da estabilidade a 180 dias, que trouxe esse terceiro termo aditivo, ele pode ser aplicado tanto nas hipóteses de estabilidade da medida provisória, quanto de estabilidade para quem reduziu ou suspender de 1º de janeiro a 30 de junho. Portanto, ele deveria pagar essa indenização dos 180 dias, tá? Não Pelo 240. menos nos 180 dias, não nos 240. Limitado a 180 dias. Limitado a 180. E você pode também conceder o aviso prévio para esse empregado nesse interregno. Ó, tem uma do CUP aqui, ó. Mas ele só poderia sacar o FGTS se começar a receber o seguro-desemprego após o término do parcelamento? Não, Não. não. Qual é a condição para soerguimento do seguro-desemprego? Ter algum valor depositado na conta vinculada, no FGTS. Eu já passei por algumas experiências onde eu ia fazer, sei lá, um acordo na Justiça do Trabalho e o empregado não tinha 0 depósitos de fundo de garantia. A empresa nunca tinha recolhido fundo de garantia. Então, o que a gente fazia? A gente fazia algum depósito no fundo de garantia, porque esse depósito garantia o levantamento do seguro-desemprego. A pergunta de vocês, que é bem pertinente, é o seguinte: a condição de depósito da multa na caixa, na conta vinculada do empregado, não é requisito para levantamento do seguro-desemprego. Portanto, você não precisa depositar a multa dos 40%, você pode incluir ela no acordo e parcelar, desde que o seu contador faça a emissão das guias do seguro-desemprego e do fundo de garantia no ato da rescisão. E aí tem um impacto. Tem muita gente que tem um receio de não conseguir aquela certidão negativa, sabe, da Caixa Econômica Federal. Mas, por procedimento administrativo, demonstrando que você entregou, que pagou a multa dos 40% ou negociou judicialmente, seja qual for, com o seu empregado, eles têm o dever aí de dar baixa nisso. Juliana, não quero ter dor de cabeça com a Caixa Econômica, com nada disso. Posso depositar os 40% ou os 20%? Pode. Então, fica aí uma liberalidade da empresa. Posso dar aviso para ir matando a estabilidade? Entendeu a pergunta? Posso dar aviso para matar? Pode. Nesse caso, pode. No caso específico dessa convenção coletiva aqui... Quem é essa moça? Tati. É a segunda pergunta da Tati. Não, porque se é de restaurante que você está falando, ou você está falando de outra categoria? Se você estiver falando de restaurante aqui na região, na base, né, do Sintoresp, Sindiresbar e Sindiotéis, você pode, né, abater o aviso prévio da estabilidade, desde que a estabilidade do empregado seja superior a 120 dias. Então, se você tiver um empregado com uma estabilidade de 60 dias, por exemplo, você não pode. Sim, é isso mesmo. Tá? O que mais? Então, gente, outra coisa. Nada disso, ou toda essa situação, não impede que eu queira negociar outras verbas com o meu funcionário, outras situações, eventuais diferenças de horas extras, eventuais estabilidade gestante, estabilidades outras. Então, por exemplo, você pode buscar, né, sentar com o seu empregado e utilizar esses meios de solução de conflito para que essa relação, né, seja dado fim a ela, porque como eu estava dizendo, o empresário nessa situação ele só tem duas opções: ou ele dispensa o empregado e ele não tem dinheiro para pagar a vista, ele não vai pagar nada, fica mais um passinho trabalhista e aí lá, sim, esse sujeito não vai levantar nem o fundo de garantia nem o seguro-desemprego, ou eles sentam e chegam num número, dois, né? numa situação e numa parcela. O que eu tenho visto muito nessa pandemia é que muitos empregados não desejam mais a continuidade do contrato. Muitos voltaram para suas cidades ou estão exercendo outras funções que conseguem trabalhar home office. Tem muita gente optando por não ter trabalhos mais presenciais, por medo da doença. Sim. Então a gente tem aí vários tipos de exemplo e de situações. E eu acredito que essa pandemia vem para alterar um pouco essas relações, né, de trabalho, para que empresário e empregado possam sentar mais à mesa e negociar e conversar
e chegarem a Tentar boas... humanizar mais essa relação, né? Que às vezes a situação... Agora a situação é crítica, sempre teve uma situação mais vulnerável do empregado. Hoje a situação está tão crítica que os dois estão na mesma situação. Ó, tem uma pergunta boa da Lívia aqui, ó. Não sei quanto tempo a gente tem de live, mas vamos lá. Posso juntar a guia de FGTS que estão em abertos no parcelamento ou é melhor pagar essas guias de FGTS em atraso? Não, você pode pagar o fundo de garantia. Quando você faz acordo na Justiça do Trabalho ou é condenado na Justiça do Trabalho, você não paga diretamente ao empregado? Eu não vejo problema, não. A Tati tá boa hoje de pergunta, hein? As férias também eliminam a estabilidade? As férias eliminam a estabilidade. Você pode conceder férias porque mantém o contrato de trabalho. Sim, sim. Não tem obrigação. Não sei, Ninguém tem... Ah, eu tenho... Meu relógio tá sem... Bom, gente, eu acho que esses são os principais pontos. Eu tenho visto 9 horas. Realmente que tem muitos empresários preocupados e chateados, eu vou dizer, porque, né, a redução do quadro é a redução da... É a redução do quadro, são pessoas, né, a gente está falando de pessoas, e o Estado, não me parece também que o Estado tem atuado em cumprimento aos comandos constitucionais, ou seja, de promover políticas que visem o pleno emprego, né? Então, falta esse papel do poder público. Eu sei que tem um projeto de lei, eu até ia procurar um número, mas eu... Só mais uma pergunta. É um projeto de lei para inserir na CLT essa possibilidade de parcelamento das rescisões, tá? Pode? Mas aí ainda não tem nada. Pode falar? Ao gerar a rescisão no social, foi gerada a multa de 40%. Estou de acordo informal para pagar isso parceladamente. Se eu pagar essas parcelas diretamente ao colaborador, não ficaria devendo essa guia de 40%? Entendeu a pergunta? Gente, é exatamente isso. O FGTS, ele não é da Caixa Econômica, né? Ele é do trabalhador. Então, vamos imaginar que a empresa foi condenada na Justiça do Trabalho a pagar diferenças de FGTS e a multa de 40%, ou ela fez um acordo judicial onde ela incluiu esses valores. A empresa continua em aberto na Caixa Econômica Federal? Pode ser que continue, mas isso é procedimento administrativo, porque a verba é do empregado. E a Caixa não é sujeito ativo de uma cobrança dessa, né? Ela não teria legitimidade para questionar isso. Eu já tive casos de clientes onde demonstrado que o pagamento foi feito direto ao empregado, a certidão negativa da Caixa Econômica Federal saiu. Aí teria que estar exatamente lá detalhado que aquele valor foi de FGTS, para poder provar isso para a Caixa de que foi pago o FGTS. Ou algum documento, seja uma sentença judicial, arbitral, de mediação, um acordo individual, um acordo pautado em convenções coletivas que demonstrem o pagamento e a quitação geral do empregado com relação a essa verba. Eita, cancelando. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma pra gente acabar. Eita, gente. Um advogado me informou tudo ao contrário. Eita! Bom, por isso que... O que está escrito em mim? Tati. O acordo não foi judicial, foi fio do bigode. Mas tem umas perguntas em cima. Fio do bigode não dá, Denis. Vai pra baixo. As manifestações de ônibus, Quando você diz projeção de aviso prévio, seria os 30 dias e não aquela projeção da lei 12.57. Sim, seriam os 30 dias. Seriam 30 dias. Mais segura essa interpretação. Um advogado me informou todo o contrário. Tati, procura a gente. Procura a gente que a gente resolve, né? Isso aí. Gente, eu acho que foi. Acho que foi legal. Falando das manifestações de ontem. Eu espero. Estivemos lá, né, Vi? Opa! Estivemos lá e a gente espera que o governador, o prefeito, que todo mundo pare e ouça não só, né, a categoria de bares e restaurantes, mas todas. Estou sofrendo muito. Não, com certeza. Então, gente, eu acho que é isso aí. Eu agradeço a presença de todo mundo. Acho que é a minha segunda live. Dessa vez eu sou só aqui participando, como participante, né? Interagindo.
Mas é isso aí, brigadão aí, acompanha a gente nas lives, semana que vem tem mais alguns assuntos interessantes aí. Segue nossos canais no YouTube, semanalmente a gente vai estar disponibilizando conteúdos com especialistas nas áreas, né? Cada um no seu quadrado, a ideia é trazer especialistas em cada setor, porque dentro de uma empresa tem tantas matérias que se pegar o cara que entende de tudo, ele entende metade. Semana que vem, na terça-feira, 8h30, eu convidei o Vinícius para falar sobre tributação sobre a gorjeta, terça-feira às 8h30. Tá bom, vamos nessa. Tá bom? Levanta ali. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui na galera. Nossa, tem um monte, Vinícius. Não, tem parabéns. Valeu, gente. Obrigado, espero que tenham gostado. Já foi. Então tá. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Como é que sai daqui? Lá no Chile. Tem que gravar, não tem? Encerrar agora.